Em vídeos anteriores, eu criei um jogo de uma nave em que você tenta controlar o pouso dela ligando o motor. Conforme você vai ligando o motor, a velocidade se reduz, mas o combustível também acaba. E, eventualmente, se o combustível acaba antes do tempo, a nave explode. E também fizemos no jogo de decolar uma nave, mas sem animação nenhuma, onde nós lemos dados dos formulários, o que é muito interessante se você quer, por exemplo, aprender a criar uma aplicação tradicional em JavaScript, onde você muitas vezes vai, usando JavaScript, criar formulários, ler dados de formulários, escrever em formulários. Aqui, por exemplo, nós temos um formulário onde nós criamos, colocamos dados e ele faz todo um cálculo fazendo uma nave subir, descer, conforme a quantidade de combustível, propulsão e estrutura. São dois vídeos, ambos estão no final, estão aqui também na descrição, ambos têm seus códigos fontes. Eu aconselho que você assista os dois vídeos antes desse, porque neste vídeo eu vou pegar aqueles dois códigos fontes e vou criar um terceiro jogo. Na verdade, eu vou criar este jogo que nós criamos no nosso último vídeo, onde eu defino combustível, propulsão, estrutura, só que agora este jogo faz o quê? Agora ele tem a animação de uma nave. Então, se você não viu nenhum desses vídeos, se você já conhece JavaScript, pode não ser necessário, mas se você está dando os primeiros passos em lógica de programação, em programação JavaScript, em HTML, veja os dois vídeos. Veja os dois vídeos, veja os fontes, pratique, tente talvez fazer o desafio, que foi o que eu propus nesse meu último vídeo, ou seja, o desafio de este mesmo jogo, como está aqui, gerando esses cálculos, com a parte de exibição e animação, que é o que eu vou mostrar agora nesse vídeo. Vou pegar um código-fonte, o outro código-fonte, vou juntar os dois para criar um jogo. Então, na verdade, eu vou vir aqui no que? Eu vou vir e criar o nave animada, que é o nosso nave final do nosso vídeo do formulário. Você pode ver que aqui estão os dados do formulário. Nós mostramos como criar os textos de combustível, propulsão, como criar um formulário no HTML, como criar uma função como essa decolar que está aqui. Ó, decolar, que inicia todo o processo e que fica chamando esta função ciclo, que a cada tantos milissegundos vai executando. Bom, nós vamos ter um outro código, que é o código da nave. Nele, nós vamos pegar umas partes. Claro, eu já copiei também para cá as imagens da nave, as imagens que eu uso para a nave, e que estão nos fontes também na descrição aqui. Então, olha só, eu vou copiar um código. Vamos olhar aqui. Quando olhamos essa nave, ela tem este código aqui, que cria esta área, esse div e esta nave. Eu vou copiar esse código para nós. Aqui, bem no início. O que eu fiz, ou o que eu vou fazer de diferente nesse código? Eu vou primeiro colocar ele aqui, deixar aqui, salvar. Esse código veio do jogo da nave. Quando eu olho ele aqui no nosso, então, aqui eu venho. Nesses outros vídeos eu mostro como que eu acesso os arquivos HTML que eu salvo. Mas eu posso botar aqui C2 pontos, barra. Eu salvei numa pasta chamada jogo, que eu mostrei a criação, nave animada. Observa o que eu fiz. Cadê os formulários? Os formulários estão para trás, porque aqui eu criei o desenho da nave, coloquei ele aqui, a nave e a imagem, o div branco e a imagem da nave. Eu preciso alterar isso. Eu preciso, em primeiro lugar, deslocar para a direita para não ficar em cima dos formulários. Para isso, esse left, esse parâmetro left aqui, nós alteramos ele. Observe, precisa um pouquinho mais para o lado, ele ainda está um pouquinho, esse é o esquerdo, ele está dizendo que tem 300 pixels para a esquerda. Vamos colocar um pouco mais, vamos colocar, por exemplo, 350 pixels. O que acontece quando eu salvo? Aqui ele está aqui à direita. Eu também vou criar uma borda preta.
E eu também vou querer que esta nave não fique aqui em cima, na posição 0. Eu quero que apareça ali embaixo, no que nós vamos chamar de posição 300. Então, borda, o comando do HTML, na verdade, do CSS, para ser preciso, sólida, 1 pixel, black, e posição da nave 300. Agora, eu tenho aqui o quadrado e a posição da nave. O que eu vou fazer? Só duas coisas. Eu vou fazer que quando eu rodar, quando começar, a posição da nave vai depender da altitude. Como que eu faço isso? Olha só, eu tenho aqui, lembre-se, é importante vocês verem o vídeo que eu construo esse código, se você tem pouca experiência com programação, mas eu tenho esse ciclo aqui, que calcula uma série de coisas. A velocidade, por exemplo, ele tem aqui a altitude mais igual à velocidade, então a altitude vai mudando com a velocidade. Bom, agora, se a altitude é 0, eu quero o quê? Se a altitude é 0, eu quero que ele esteja na posição 300. Mas se a altitude é 10.000, eu quero que ele esteja na posição 0. Isso é matemática. Posição é igual a 300 vezes a altitude dividido por 10.000. E o mesmo código que nós tínhamos lá no código da nave, eu vou dizer que o documento, pegar pelo ID da nave, o estilo, o top. Então, estou mexendo naquele dado de CSS. Vai ser 300 menos a posição. Se a posição é 0, vai ser 300. Mas se a posição é, se a posição é 300, ele fica 0. Para ser 300, a altitude tem que ser 10.000. Altitude 10.000 dividido por 10.000 dá 1. 300 vezes 1. A posição vai ser 300. Ou seja, o meu top vai ser 0, vai estar lá em cima, se eu chegar na altitude 10.000. Vamos ver este código, então, que eu copiei do outro, com pequenos ajustes. Copiei do nosso primeiro jogo. E agora, combustível, vamos dizer, 500, propulsão 12, estrutura 488, para usar todo o que nós podemos usar, porque ele só limita em 1.000. Observa? Está aqui subindo a minha nave conforme a altitude. Conforme vai a altitude, a nave sobe e depois começa a cair. Eu basicamente criei uma animação com base nos dados do nosso jogo anterior. Pois bem, agora eu vou trocar as imagens, que nós vimos também, nós temos isso no nosso jogo aqui, no jogo anterior, ele tem uma troca de imagem. Como é que ele faz isso? Ele basicamente diz, se o motor está ligado, ele tem um código que é este aqui. Se o motor está ligado. E ele tem um código se o motor está desligado, que é esse aqui. Por que o motor está desligado? Porque não tem mais combustível. Se o combustível acabar, ele coloca motor desligado. Se ainda tem combustível, ele coloca motor ligado. Que é o que eu no outro uso quando eu aperto o mouse, eu solto o mouse, que ele liga ou desliga o motor. Aqui é se tem ou não tem combustível. Logo, quando nós agora rodamos novamente, vamos usar 520, 480. Observe que o motor está ligado. E agora, em vez dos alertas, eu vou trocar por uma nave 3.png que eu fiz, que é a nave com a explosão. Por exemplo, aqui. Então, basicamente, eu pego esse mesmo código que mostra o nave 1 ou o nave 2, e quando eu tenho as explosões, seja no chão, alerte casco rompido, eu venho aqui e digo, não, eu troco para o nave 3. E aqui também, nave se chocou com a terra, não, eu troco para o nave 3.png. Mando salvar e vamos testar. Vamos dizer que eu tenha
300 de combustível, 100 de propulsão, ou 600 de combustível, 700 e 300 de a estrutura. O que aconteceu? Ele passou da velocidade limite, a nave explodiu. Em vez de dar um alerta, eu exibo a imagem da explosão. Vamos fazer agora alguns pequenos ajustes finais para encerrarmos este código do jogo. O que nós vamos ter aqui? Basicamente, um possível bug, que é o seguinte: eu estou criando várias vezes esse set interval. Se eu clicar várias vezes no botão, eu vou entrar várias vezes no decolar. E aí eu posso ter o risco de ter criado vários ciclos de evento. Isso vai gerar um erro. Então, na verdade, eu vou acrescentar o seguinte: if intervalo maior que zero, clear interval de intervalo. Por quê? Porque já existia um intervalo é igual ao Windows Set Interval. Então, se houver um intervalo, ele é removido. Da mesma forma, aqui, intervalo igual a zero. Então, o intervalo é igual a zero. O intervalo eu chamo clear interval, se o intervalo é maior que zero. E o intervalo recebe o set interval. E aqui, quando eu dou o clear interval, eu digo que intervalo é igual a zero. Isso resolve um dos bugs. Claro, pode haver outros aqui. É só um código simples para vocês aprenderem programação. Por exemplo, aqui 320, 680. E agora, além de aparecer as informações aqui, ele também faz aqui. E aí você vai mexendo nesses dados para fazer uma mudança na animação. Isso aqui ainda nos permite outras ideias para juntar, para mixar este jogo, que você controla o pouso da nave, e este onde você define os parâmetros. Nós poderíamos, por exemplo, definir os parâmetros, mas com o mouse controlar ligar ou não os motores. Nós poderíamos, inclusive, ter como objetivo que você tem que chegar a uma certa altitude, mas pousar suavemente para a nave não explodir. São tudo ideias de coisas que você pode fazer. O ponto fundamental: assista o vídeo nosso da nave, assista o vídeo nosso que tem o formulário e depois veja se você consegue construir este jogo em que as duas informações trabalham juntos para criarmos este jogo da nave decolando. E você pode eventualmente construir um jogo mais sofisticado, com a nave decolando e pousando, reunindo as informações que nós usamos naqueles dois conteúdos. É por isso que esse é um dos motivos que eu gosto tanto de jogos como um formato para aprendizagem de programação, porque você tem inúmeras opções de como você pode continuar criando rotinas, testes, funções para atingir seus objetivos. E aí, com isso, você está aprendendo a programar, porque você está pensando, bom, eu preciso resolver isso. Talvez você tenha que pesquisar, descobrir alguma função, descobrir alguma metodologia, alguma técnica, mas você está resolvendo problemas. É a única forma de aprender programação. Então fica o convite para você criar essa versão mais sofisticada ainda, em que além de decolar, você também, por exemplo, controlando com o botão do mouse, você pode ter o pouso. Você poderia, inclusive, controlar a direção do voo, conforme o mouse está para um lado ou para o outro, a nave poderia se inclinar de um lado ou do outro, seria bem mais sofisticado e começa a ter as características de um jogo bem mais sofisticado também. Tudo são experiências que você pode trabalhar para aprender a programar, para ganhar mais fluência na sua programação. De qualquer maneira, se gostaram do vídeo, curtam, inscrevam-se, marquem o sininho. A gente está sempre colocando novos conteúdos de programação. Os outros dois e vários outros vídeos de jogos, nós deixamos no nosso grupo de WhatsApp, incluindo os códigos fontes do mesmo. Convido que acessem, porque lá também vocês vão estar sempre vendo novos conteúdos, novos desafios, novas estratégias de como aprender a programar usando justamente a construção de jogos. Além disso, nós temos inclusive cursos inteiros de jogos, inclusive gratuitos, inclusive pagos, para ver orientação a objetos, programação funcional e outros conteúdos avançados da programação.
Meu nome é Rodrigo Lozina, eu tenho graduação e mestrado em Ciência da Computação, sou responsável pelo projeto Eu Curso, que é uma escola online que visa formar profissionais para o mercado. Nós temos formações completas de até 1 ano, com desenvolvimento em front-end, full stack, além de vários cursos de PHP, Java, Python, banco de dados, AWS, HTML, Bootstrap, React, etc. De qualquer maneira, ficamos aqui. Vocês vão estar vendo aqui no canto os nossos 2 vídeos que nós usamos para construir o jogo de hoje. Muito obrigado.